Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, que hoje tem como título Por que a instrução da Bíblia é importante. E o nosso texto base está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, que diz: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós vamos citar aqui algumas razões que justificam a necessidade da instrução bíblica. Vamos enumerar então algumas dessas necessidades. A primeira que podemos citar é que a Bíblia, a necessidade da instrução bíblica é porque ela revela Deus. O teísmo bíblico é o sistema cuja fé repousa em um Deus único, pessoal, criador, autoexistente, autossuficiente, onipotente, onipresente, onisciente, imanente e transcendente na mesma proporção e que subsiste em três pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós lemos em Romanos capítulo 1, os versos 19 e 20 que falam: Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, a primeira necessidade da instrução bíblica é porque ela revela Deus. A segunda necessidade é porque a Bíblia revela Jesus Cristo. Dentre as principais doutrinas bíblicas está a encarnação de Jesus Cristo. Ele não poderia ter desenvolvido sua missão se antes não tivesse nascido. A encarnação refere-se à união da divindade e humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Nós lemos em Lucas capítulo 1, do verso 31 ao verso 35. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E nós lemos também no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 1 e 14, falando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, ou seja, Jesus é eterno. Jesus sempre existiu. E o Verbo estava com Deus.
ou seja, distinção de pessoas. Uma pessoa é o Pai, a outra pessoa é o Filho. E o Verbo era Deus, ou seja, Jesus tem a mesma natureza do Pai, ou seja, divino. Jesus é Deus. E no verso 14 desse capítulo 1 de João, nós entendemos também: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A terceira justificativa para a necessidade da instrução bíblica é porque a Bíblia revela o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia mostra que o Espírito Santo não é uma energia ou apenas um atributo de Deus. Ele é uma pessoa divina. Palavras do Senhor Jesus, quando anunciava a vinda do Espírito Santo para que estivesse com os discípulos, estivesse com a igreja. João capítulo 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando nós lemos aqui, neste capítulo 14 de João, no verso 16, o Senhor Jesus dizendo que enviaria outro Consolador. Esta palavra outro, no original grego, é a tradução da palavra alon, que significa outro da mesma natureza. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo que enviaria um outro Consolador que era como ele, ou seja, divino. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. A quarta justificativa para a instrução bíblica é porque ela revela o homem. Segundo a Bíblia, o homem e toda forma de existência no universo foram criados por Deus. O homem foi constituído de personalidade, racionalidade, moralidade, espiritualidade, sociabilidade, entre outras coisas. Em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, dizem: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nesse texto de Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, está o anúncio da criação do homem. E o Senhor Deus falando que o faria conforme a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, Deus comunicou ao homem atributos da divindade, atributos chamados comunicáveis. Deu ao homem a capacidade da sensibilidade, do amar, do odiar. Deu ao homem a capacidade
de livre-arbítrio, de decisão própria, de decidir por si mesmo entre o bem e entre o mal. A sexta justificativa para a instrução bíblica é porque a Bíblia revela o pecado. O homem foi criado para viver em estado de pureza para sempre, mas ele não se manteve nesta elevada condição. O homem e a mulher desobedeceram a Deus. Desta forma, o pecado entrou no mundo, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. E no Novo Testamento, em Romanos capítulo 5, verso 12, está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia revela o pecado, e o pecado significa errar o alvo. O homem foi criado para um propósito, para a glória de Deus. Mas o homem se desviou desse propósito e então ele errou o alvo. Isso é bem entendido sobre a palavra grega hamartiologia, a doutrina do pecado, que mostra na sua origem a palavra significando errou o alvo, errou o propósito, errou o objetivo. A sexta justificativa para a instrução bíblica é porque a Bíblia revela a salvação. A Bíblia é o único livro que mostra a solução para o pecado da humanidade. Ela mostra que o Senhor Jesus Cristo, pela sua morte expiatória, comprou a salvação para os homens. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o apóstolo Pedro também, em sua primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19, afirma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A sétima e última justificação para a orientação bíblica, para a instrução bíblica, é porque a Bíblia revela a ação maligna no mundo. A ação de Satanás no mundo se opõe frontalmente ao plano de Deus para a salvação da humanidade. O apóstolo Pedro também, em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele acusa os homens diante de Deus, como está lá em Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Ele também acusa os homens diante de Deus, como está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia:
agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E isso também já tinha sido profetizado pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, quando disse: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muito bem, prezados ouvintes, estão aí as razões que justificam a necessidade da instrução da Bíblia. Primeiro, foi falado porque ela revela Deus. Segundo, porque ela revela Jesus Cristo. Terceiro, porque ela revela o Espírito Santo. Quarto, porque revela o homem. Quinto, porque revela o pecado. Sexto, porque revela a salvação. E sétimo, porque revela a ação maligna no mundo. Você ama a Bíblia Sagrada? Você ama a palavra de Deus? A palavra, a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, agradecemos, Senhor, pela Bíblia Sagrada, que hoje, Senhor, pode ser encontrada em vários lugares da nossa nação. Praticamente, cada pessoa tem em sua casa um exemplar da Bíblia Sagrada. Senhor, este livro tão maravilhoso que nos instrui, que nos orienta sobre tudo o que nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar a Bíblia Sagrada. Ajuda-nos, Senhor, a ler, a estudar mais a Tua Palavra e assim, Senhor, vivermos uma vida conforme a Tua vontade. Abençoa também nossos ouvintes, aqueles que ainda não tomaram a decisão mais importante, que é receber, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que eles possam fazer isto hoje, Pai. Que eles possam tomar essa decisão e assim, Senhor, se unirem à igreja para Te servirem, para Te cultuarem em espírito e em verdade. Por favor, Pai, abençoa todos os ouvintes no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.